A paz do Senhor, Shalom. Vamos começar a nossa ministração. Gostaria de iniciar com uma oração. Amém? Vamos orar? Pai querido, eterno Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada por mais essa oportunidade, Senhor, de aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale conosco, fale em nossos corações, o que precisamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, a aula. E hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Muito, muito bom, né, nós falarmos sobre isso, termos expectativa no nosso coração, entender um pouquinho, né, sobre o que a palavra diz sobre o arrebatamento. Não é verdade? Então vamos lá, vamos começar com um texto bíblico. Eu vou começar lendo aqui João 14, do 1 ao 3. João 14, do 1 ao 3. Amém? João 14, do 1 ao 3 diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Aqui é Jesus, né? Essa promessa maravilhosa, Ele está preparando lugar para nós, lugar, né? A nossa grande esperança, o nosso grande conforto é que nós iremos morar, né? Com o nosso Senhor Jesus. É isso que nos alegra. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento, porque está às portas. Muito em breve o nosso Salvador, o nosso Senhor, virá nos buscar e finalmente chegaremos ao nosso destino final. Você está preparado? É para isso que você está percorrendo a sua carreira? Né? É para o dia do arrebatamento? É para se encontrar com o seu Senhor e o seu Salvador? Esse dia será como um piscar de olhos, bem rápido, como um relâmpago que nasce no Oriente e termina no Ocidente, bem rápido mesmo. E num piscar de olhos estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus, onde não haverá mais dores, mais lágrimas, onde não haverá morte, né? Só haverá a presença do nosso Senhor, né? Haverá ali alegria, haverá esperança todos os dias, porque a nossa esperança é o nosso Senhor. Né? O arrebatamento da igreja será repentino e não haverá chance para arrependimento de última hora, nem para preparar nada. Então nós temos que já estar preparados, né? O arrependimento ele tem que ser feito agora, tem que ser tomado agora. É uma decisão que nós temos que tomar agora que vivemos na era da graça, porque depois do arrebatamento aí não será tão fácil, né? Não será vivendo a graça que nós vamos conquistar a vida eterna. Então temos que estar preparados agora. Amém? Vamos continuar aqui? Vamos ler o texto bíblico de 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler do 13 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, vamos ler do 13 ao 18, e diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém? Então vamos lá. O que é o arrebatamento? O que é o arrebatamento?
A palavra grega para arrebatamento é harpazo e significa retirada brusca. Harpazo é o significado, né, da palavra grega e significa retirada brusca. Então, é o que vai acontecer com a igreja, né? É o que vai acontecer com a igreja. Ela será retirada de uma vez só, bruscamente. O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor aqui da terra, culminando com o encontro com Jesus nos ares. Então, todo aquele que aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, crer que só o caminho é só Ele, será arrebatado no dia da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós nos encontraremos com Ele nos ares. E quando se dará o arrebatamento? Quando que isso vai acontecer? Lá em Marcos 13, 32 e em Mateus 24, 36 e 37, Jesus diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, que dia que vai acontecer o arrebatamento? Nós não sabemos, mas nós temos que estar preparados, porque a vinda do Filho do Homem, ela será repentina. Ela pode ser a qualquer momento, inclusive hoje, inclusive daqui, né, nesse exato momento pode acontecer o arrebatamento. Então, nós temos que estar preparados. Mas aqueles que marcam data, que marcam dia e marcam hora, são envergonhados, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe, mas nós temos que estar preparados. E como se dará o arrebatamento? Como que vai acontecer? Então a palavra que nós lemos, a palavra de Jesus diz que Jesus descerá do céu com alarido e com som de trombetas. E o que é alarido? O que é alarido? Alarido é um clamor, né? É som de combate, aquele som estridente, isso é alarido. E as trombetas, né? As trombetas têm grande significado na palavra de Deus. Lá desde o tempo lá dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés confeccionar 2 trombetas de prata, né? E a prata na Bíblia significa redenção. Então, toda vez que tocava aquela trombeta, era para o povo se lembrar que tinha sido Deus que tinha livrado eles do Egito, que tinha livrado eles da escravidão. Então, a trombeta era tocada para reunir o povo, para o povo levantar acampamento, para todo começo de mês ou para toda festa importante, tocava-se a trombeta. E assim será no arrebatamento. Será tocado a trombeta, onde será reunido todo o povo, toda a igreja, né? Sem placa, mas o corpo de Jesus, todos aqueles que compõem o corpo de Jesus, que é a igreja aqui na terra. Então a trombeta será tocada e todos serão reunidos e serão arrebatados para encontrar com Jesus nos ares. Mas a palavra de Deus diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todos os mortos que morreram crendo que Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, né, que estivermos vivos, e depois nós que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado, receberemos um corpo glorificado, né? Receberemos um corpo incorruptível. Então seremos transformados e aí sim nós encontraremos com Jesus. Lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz: 1 Coríntios 15, 51 e 52: eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, os mortos ressuscitarão primeiro e receberão também um corpo incorruptível. E depois nós seremos transformados, receberemos um corpo incorruptível. Um corpo que não terá dor, um corpo que não sofrerá a morte, um corpo que não sofrerá mais doenças, né? E encontraremos com o nosso Senhor Jesus. Essa é a primeira parte da segunda vinda de Jesus, porque a segunda vinda de Jesus é composta por 2 partes. Essa é a primeira, que é o arrebatamento da igreja, é o arrebatamento de todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Então Jesus, ele descerá, mas ficará nos céus e arrebatará a sua igreja, que encontrará com ele nas nuvens.
Os incrédulos, aqueles que não aceitaram a Jesus, eles não verão nesse momento Jesus com os seus olhos, né? Os incrédulos não conseguirão ver Jesus com os olhos. A igreja é que vai se encontrar com Jesus nos ares. Nós é que vamos nos encontrar com Jesus, né? E ali estaremos com Jesus e participaremos das suas bodas. E a segunda parte dessa vinda, aí sim, é quando Jesus, ele vem realmente ali com a igreja, né? Vem, todo olho verá a segunda vinda de Jesus Cristo, e ali ele subjugará Satanás, derrotará Satanás e reinará por 1000 anos. Então, quando ele vier, essa segunda parte da segunda vinda, ele virá com a igreja, com nós, que já estaremos com ele, para reinar, para derrotar Satanás e para reinar. Amém? Ele destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. Essa é a segunda parte da segunda vinda. A primeira parte, arrebatamento da igreja. Segunda parte é quando ele vem já com a igreja, conosco, para derrotar Satanás e reinar. Amém? Grande e glorioso dia. Então, o que é o arrebatamento para nós, para a igreja, para os crentes? O arrebatamento é para ter medo, para temer? Não! O arrebatamento é a nossa esperança, Né? Nós temos a esperança de nos encontrarmos com Jesus, de sermos transformados, de vivermos a vida eterna, né? Essa é a nossa esperança. Então, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador tem que ter essa esperança, pode ter essa esperança. Essa é a promessa de Jesus para nós. E nós temos que aguardar, né, esse momento e viver de maneira sóbria, justa e piamente, diz lá em Tito 2, do 12 ao 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter essa esperança e aguardar, né, o cumprimento dessa esperança, dessa profecia, vivendo de maneira sóbria, justa e piamente. Amém? E também o que é o arrebatamento para nós? É a derrota completa da morte. Em 1 Coríntios 15, 54, diz assim, 1 Coríntios 15, 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Então, quando nós tivermos o nosso corpo transformado, aquilo que for mortal se transformar em imortal, nosso corpo será imortal, e aquilo que é corruptível se transformar em incorruptível. Então, quando nós formos transformados, formos arrebatados, ali acontecerá a derrota completa da morte. A morte foi destruída pela vitória, a vitória conquistada por Jesus na cruz. Amém? Então, o arrebatamento é a nossa esperança e a morte definitiva. Não haverá mais morte quando formos arrebatados, quando estivermos com o nosso Senhor Jesus. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença. E também o arrebatamento é um evento consolador, né? Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 4,18. Console uns aos outros com essas palavras, né? Então o arrebatamento é um evento consolador, é para nos trazer consolo, né? Nesse mundo nós passamos por tantas tribulações, adversidades, perdas, doença, né, tristeza. Nós passamos por isso nesse mundo, porque esse mundo ele tem o pecado, né? Ele está envolto do pecado. Mas o nosso consolo é a vida eterna. O nosso consolo é que moraremos com Jesus, é o arrebatamento da igreja. Então nós temos que consolar uns aos outros com essa palavra. Mantenha-se firme, Jesus já está às portas, né? A nossa vitória vem. Amém? E continuando aqui, então, como que nós devemos aguardar o arrebatamento da igreja? Como que nós devemos aguardar esse glorioso dia que está por vir? Né? Em Mateus 24, 25, Jesus ele dá algumas instruções, né, de como nós devemos aguardar esse grande dia.
né? Então ele fala para que nós não possamos deixar ser enganados, não nos apegarmos com as coisas desse mundo, né? Olharmos os sinais que ele deixou para sua vinda, né? Ninguém sabe o dia nem a hora, mas temos sinais que apontam que a vinda de Jesus Cristo está cada vez mais perto, já está às portas. Então, e nós também temos 3 pontos aí que eu gostaria de falar um pouquinho aí aqui na nossa ministração. Então, o primeiro ponto é que nós devemos aguardar o arrebatamento permanecendo fiel e fiel até o fim. Em Mateus 24, do 45 ao 51, Jesus conta uma parábola, né, que é a parábola dos 2 servos, do fiel, do prudente e do imprudente, do servo mau. Então, um senhor, né, tinha 2 servos e deixou esses 2 servos e saiu e partiu. O servo mau achou ali que o seu senhor estava demorando muito para voltar, né? Começou ali a achar que o meu senhor acho que nem volta mais, e começou a agir de maneira ali insensata. Começou a maltratar os seus conservos, começou a beber, começou a comer, como se não houvesse o dia de amanhã. Só que, de repente, o senhor daquele servo voltou. E quando ele encontrou aquele servo fazendo aquelas coisas más, aquele servo mau teve punição. Vamos ler lá? Mateus 24, os 50 e os 51. Mateus 24, 50 e 51. Virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o senhor daquele servo voltou num dia que ele não sabia, numa hora que ele não esperava, e aquele servo estava vivendo de forma insensata, né, maltratando ali os seus conservos, fazendo coisas erradas, e quando o senhor daquele servo voltou, o que aconteceu? Ele foi separado com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então precisamos estar vigilantes, né? Nós não podemos achar que Jesus está demorando. Jesus não voltou ainda, né? Então eu vou viver de qualquer jeito, vou viver da minha maneira. Não, porque o Senhor vem. E ele virá e nós não sabemos o dia nem a hora. Então nós precisamos estar vigilantes, devemos prestar atenção das coisas que nós estamos fazendo, porque quando ele voltar, nós vamos prestar contas para ele de tudo que nós fizermos. Então devemos permanecer fiel até o fim. O outro ponto aqui, Jesus contou outra parábola. E sabe qual foi? A parábola das 10 virgens. Então como nós devemos esperar o arrebatamento? Como as noivas sensatas, né? Então nós temos ali a parábola das 10 virgens, as 5 insensatas ou loucas e as 5 sensatas. E essa parábola das 10 virgens, ela faz referência ao quê? Ao casamento, né? E nós sabemos que o casamento hebreu, ele tinha longa comemoração, né? A sua comemoração podia durar dias, eram dias de muita alegria, de muitas festas, mas a parte principal desse casamento era a parte inicial, né? Que era ali a chegada do noivo, o cortejo, né? Quando o noivo ia se encontrar com a noiva. Então essa era a parte principal. E aí Jesus conta a parábola desse casamento, dessas virgens. Então ele fala que havia 10 virgens, né? Só que o noivo, ele demorou para chegar, né? Ele tardou um pouquinho ali para chegar, ele demorou para chegar, e as noivas acabaram adormecendo. Mas à meia-noite se ouviu o cortejo do noivo, se ouviu o clamor. Aí vem o noivo, aí vem o noivo. E aí as noivas acordaram e pegaram as suas lamparinas, e 5 delas viram que elas não tinham azeite, não tinha mais azeite, sua lamparina estava apagada. E aí elas pediram para 5 virgens que ainda tinham azeite. Dá um pouquinho do seu azeite para nós. Só que as noivas que tinham o azeite, as virgens que tinham o azeite, falou: não, nós não podemos dar para vocês, porque senão também nós vamos ficar sem, né? Então aquelas virgens que não tinham o azeite saíram para comprar azeite. Mas quando elas saíram, o noivo chegou. E aí o noivo tomou aquelas virgens que estavam com a lamparina acesa, que ainda tinha azeite, e entrou para bodas ali dos noivos e fechou a porta. As virgens que tinham saído para comprar azeite chegaram e começaram a bater na porta. Noivo, deixa a gente entrar. E o que o noivo respondeu?
eu não as conheço, eu não as conheço. E elas ficaram para fora da bodas ali do noivo, né? Então, que nós não possamos ser essa noiva, essas virgens insensatas. Nós sabemos que o azeite, ele representa o Espírito Santo, né? Então, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo para se manter firme até o fim. Né? Então essa é a nossa oração, essa tem que ser a nossa oração, que sejamos cheios do Espírito Santo até o fim, né? Que possamos ter azeite, nossa lamparina acesa, né? Para mostrar ali o caminho, para iluminar o nosso entendimento, para não sermos enganados, que nós não possamos cair ali no sono da indiferença, né, ou no sono do esquecimento das coisas de Deus, da promessa de Deus, da nossa esperança, mas que possamos ter o azeite realmente, sermos cheios do Espírito Santo, né, porque só assim permaneceremos fiel aí até o fim. Então, nós que possamos ser aí as noivas sensatas, que estamos prontas, vigilantes para a chegada do noivo, que já está às portas. Ele não demora, ele não demora. E temos ali a terceira parábola, como devemos aguardar o arrebatamento? Utilizando os nossos dons e talentos para a glória de Deus, né? Jesus conclui ali o sermão profético de Mateus 24 com a parábola dos 10 talentos, com a parábola dos 10 talentos, né? Havia 3 servos e o Senhor deu talentos para esses 3 servos e aí ele saiu. Ele saiu, foi para uma viagem distante, né? E aqueles 3 servos, 2 daqueles servos que tinham recebido os talentos, multiplicaram os talentos que tinham recebido, né? Multiplicou, trabalhou, conquistou mais talentos. E um dos servos que tinha recebido o talento, o que foi que ele fez? Ele enterrou. Ele simplesmente foi e enterrou ali o seu talento. O Senhor voltou, né, e foi ali prestar contas, foi ali tomar as contas ali dos servos que tinha deixado. Então o Senhor retornou e foi ali verificar o que aqueles servos tinham feito com aqueles talentos que aquele Senhor tinha deixado, né, para eles cuidarem. E aí ele encontrou os 2 servos que tinham multiplicado os talentos. E aí o que ele fala? Servos, bom e fiel, pode entrar no deleite do seu Senhor. E aí ele vai e encontra o servo que tinha enterrado o talento. E aí o que ele fala para aquele servo que tinha enterrado aquele talento? Servo mau. Você não sabe que eu colho aonde eu não semeei, né? Você não fez nada com o talento que eu te dei? Era melhor ter deixado no banco para gerar juros do que ter deixado na sua mão. E aí o que ele faz? Ele fala, não, agora afaste-se de mim. E para o lugar onde você vai, tem pranto e ranger de dentes. Né? Então, que nós não possamos ser servos maus e negligentes. Né? Que nós não possamos falar, Jesus está voltando mesmo, então eu não vou fazer mais nada. Não, mas bendito é o servo que quando o Senhor Jesus voltar, o encontrar fazendo assim, o encontrar trabalhando, o encontrar multiplicando os dons e talentos que Deus colocou em suas mãos. Então que nós possamos realmente aguardar o arrebatamento, utilizando os dons e talentos que Deus nos deu. Que possamos permanecer fiéis, né, até o fim, trabalhando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós vimos como que nós devemos aguardar o arrebatamento? Permanecendo fiel até o fim. Permanecendo fiel. Não dormindo no sono da ignorância, ou no sono do comodismo, ou no sono do esquecimento das coisas de Deus, mas permanecendo fiel até o fim. Como que nós devemos aguardar o arrebatamento? Sendo noivas prudentes, sendo noivas prudentes, tendo o Espírito Santo, se enchendo do Espírito Santo, do azeite do Espírito Santo, que assim nós possamos mantermos firmes até o fim. E utilizando dos nossos dons e talentos para a obra de Deus, trabalhando, né, colhendo, os campos brancos estão. Né? Então nós temos que realmente falar do Evangelho a toda criatura, pregar a salvação, sendo piedoso, trabalhando na obra de Deus, tendo a nossa vida ali reta diante de Deus, cumprindo as ordenanças de Deus para a nossa vida. Né? O que nós não devemos fazer, não devemos fazer, o que devemos fazer, devemos fazer. Então é assim que nós devemos aguardar o arrebatamento, com expectativa, sabendo que é
consolo para as nossas vidas, porque para onde nós vamos não haverá mais tristeza, doença, morte, pecado, não haverá mais nada disso. Então que possamos aguardar com grande expectativa, com grande consolo, mas sabendo que também é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade, porque nós já conhecemos a verdade, nós já cremos nessa verdade e temos que propagar essa verdade, para que ninguém fique, né? Para que ninguém fique. Então que realmente possamos aguardar com grande expectativa o arrebatamento da igreja, porque será um dia glorioso, será um dia glorioso. E nós vemos também que o arrebatamento, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela se dará em duas etapas, com o arrebatamento da igreja e depois o retorno de Jesus Cristo com a igreja, onde todo olho verá a vinda do Senhor Jesus Cristo e onde nós vamos estar com Jesus nessa peleja onde ele destruirá Satanás e reinaremos com ele. E reinaremos com ele. Amém? Vocês estão aí? Tem alguma pergunta sobre o arrebatamento da igreja? O nosso tempo é curto, nós já estamos chegando aí ao final, né? Mas que realmente essa palavra possa ter ficado no seu coração, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança e uma palavra também de entendimento, né? Porque às vezes nós estamos tão desmotivados que não queremos mais trabalhar, que não queremos mais fazer o que Deus determina para que façamos. Mas a palavra dele nos diz que nós devemos fazer até o fim. Nós devemos trabalhar os dons e talentos que ele colocou em nossa mão até o fim, até o dia que ele volte, né? Não podemos esmorecer, nem nos entristecer, porque a palavra dele é de consolo e de muita alegria. Grande expectativa para o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. E para nós concluirmos aqui, nós temos que as profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes, consoladoras e devem produzir em nós a expectativa de Cristo. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão brancos para a ceifa. Então, nós temos que olhar, porque muito ainda nós temos que fazer. Então, enquanto Jesus não vem, devemos continuar trabalhando na obra dele. E tendo a expectativa de que a volta dele pode ser a qualquer momento. Os sinais estão aí, Jesus já está voltando. Então, essa é a palavra do Senhor Jesus para nós hoje. Amém? Vamos orar para nós finalizarmos? Então vamos lá. Pai querido, eterno Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que essa palavra realmente venha trazer expectativa aos nossos corações, consolo. Mas que acima de tudo, Senhor, possamos, Pai, realmente ter a sede, Senhor, de aprender mais de Ti, do derramamento do Espírito Santo, que o Senhor possa nos encher cada dia mais e mais, que possamos, Senhor, ser a noiva sensata, Senhor. Precisamos, Senhor, desse azeite, da nossa lamparina acesa, Senhor Jesus. Que não possamos, Pai, cair no sono, Senhor Jesus, do desânimo, ou no sono, Senhor Jesus, do esquecimento, Senhor, da Tua palavra, né, do distanciamento, Senhor Jesus, mas que possamos realmente ser cheios do Espírito Santo e nos mantermos fiéis até o fim. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um que assistiu essa aula, que o Senhor possa conceder uma semana de vitória e que possa a cada dia mais, Senhor Jesus, revigorar, meu Deus, essa promessa nos corações, meu Deus, que o Senhor está voltando e a sua volta está breve. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Um beijo e até mais!